Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 2 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 264 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 13 de Apocalipse. A partir do capítulo 12, como dissemos ontem, nós começamos a prestar atenção no conflito espiritual que está por trás da realidade que a igreja enfrenta neste mundo natural. Então, há perseguições, há dificuldades, há tribulações, mas estas são o resultado da luta espiritual entre o diabo e o reino de Deus. E os personagens que vão integrar esta visão para descrever essa luta espiritual estão começando a ser introduzidos. Eles são basicamente o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, também conhecida como falso profeta, e a grande meretriz ou Babilônia. Esse chamado quarteto do mal, por alguns intérpretes, vai ser introduzido aqui nestes capítulos para que fique claro que há um confronto espiritual por trás da realidade que a igreja enfrenta. E no capítulo 12, como vimos ontem, o dragão já foi vencido, foi expulso do céu, perdeu o seu poder de acusar, mas se voltou contra a igreja. E na parte final do capítulo 12, no último versículo, ele se colocou em pé sobre a areia do mar. Isso é muito significativo porque é na areia do mar que o oceano encontra o continente. E tanto do mar agora quanto da terra, lembre-se então que o dragão está postado bem ali no meio, sairão duas bestas. Uma besta vai emergir do mar, a outra vai emergir da terra. Essas duas bestas são agentes de Satanás para perseguir a igreja, porque Satanás foi expulso do céu, não obteve vitória, mas agora ele vai perseguir a igreja. Lembre-se que a igreja está protegida, ela recebeu asas para voar até o deserto e ali vai ser sustentada durante todos os 42 meses. No entanto, haverá algum poder sim dessas bestas e elas vão causar dano à igreja sim. Então você vê que a primeira besta é uma besta que emerge do mar. Conforme diz o capítulo 17, verso 15 do Apocalipse, e várias outras profecias do Antigo Testamento, o mar aponta para as nações, para os reinos deste mundo. Isso também fica muito claro quando você analisa a descrição que é feita da besta. No verso 7 do capítulo 11, você vê que essa besta é a besta que surge do abismo, que vai pelejar contra a igreja, as duas testemunhas, e vai vencê-la. E, naquele contexto, essa besta estaria agindo na cidade que se chama Sodoma e Egito. Isso nos leva a entender que era a imoralidade e a perseguição do mundo agindo contra a igreja lá no contexto do capítulo 11. Aqui, nós vemos que essa besta, ela nos lembra em muito a descrição dos 4 animais que Daniel faz lá no seu capítulo 7. Ela menciona aqui o leopardo, o urso, o leão e combina características das 4 feras que Daniel usou lá no seu capítulo 7, sem dúvida alguma, para se referir a reinos que se sucederiam. Então, se você soma tudo isso, a besta está emergindo do mar, que é um símbolo das nações, capítulo 17, verso 15. É uma besta que está se opondo e perseguindo a igreja e nos remete àquela que é mencionada no capítulo 11, verso 7, que vai perseguir a igreja no contexto de Sodoma e do Egito. Se você soma a descrição do leopardo, do urso e do leão, que nos remete a Daniel, capítulo 7, você vai ver que aqui então nós estamos vendo a descrição de um estado, de um reino humano neste mundo, que vai ser usado por Satanás para perseguir a igreja. Isso não é nenhuma novidade. Como foi que Satanás tentou pelejar contra o Senhor Jesus Cristo? Usando Herodes e o Império Romano da época. No entanto, ele não foi vitorioso, como é dito aqui no capítulo 12. Ele tentou perseguir o filho da mulher, mas o dragão não foi bem sucedido. Isso está então em plena harmonia. Em todos esses detalhes, é Satanás tentando reproduzir no reino humano algumas das coisas de Deus, é ele tentando ser igual a Deus. Não só porque essa besta emerge do mar e que nos faz lembrar certamente de como Deus criou todas as coisas e fez emergir do mar a terra seca e por aí vai, mas também porque em vários assuntos há paralelos aqui entre o trabalho do Senhor Jesus e o trabalho de Deus na criação e a obra que Satanás tenta realizar. Por exemplo,
essa besta que emerge do mar, ela foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. O que nos faz pensar, obviamente, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É muito possível que aqui estejamos tendo uma referência ao Império Romano. Foi na época de Nero que a perseguição à igreja começou. Nero, nós já falamos muito sobre isso, incendiou Roma porque queria reconstruí-la, colocou a culpa nos cristãos, começou a persegui-los, a queimá-los vivos, a entregá-los às feras. E aí então Nero, depois de algum tempo, se suicidou e houve uma certa trégua no Império Romano com relação aos cristãos. Mas na época em que entendemos que o Apocalipse foi escrito, cerca de 20 e poucos anos mais tarde, você já vê que o imperador Domiciano volta a perseguir a igreja e com muita força. Então a ideia é que o Estado, o Império Romano, que tinha descansado, que parecia ferido de um golpe mortal e então deixou a igreja em paz, agora voltou para perseguir. E isso nos lembra de várias e várias perseguições que atacaram a igreja e o povo de Deus durante os séculos. Foi assim no tempo da Assíria, foi assim no tempo da Babilônia, muito antes disso foi no tempo do Egito, foi assim nos tempos do Império Romano com o Senhor Jesus e com a igreja que está recebendo este livro, e tem sido assim durante muitas e muitas ocasiões. Quantos já não morreram por sua fé? Não é? Então você percebe que esses governos humanos são instrumentos de Satanás para oprimir a igreja. E foram adorados, e foram valorizados por aqueles que lhe serviam. Essa besta é descrita aqui por causa do seu poder. Ela tem 10 chifres que são inclusive coroados com diademas. É descrita por sua inteligência, são 7 cabeças. E pelo verso 10 do capítulo 17, você vê claramente então que essas cabeças estão descrevendo aqui exatamente reinos que são poderosos e tudo mais. Note que é curioso que quem recebe as diademas e as coroas não são as cabeças da besta, mas sim os seus chifres. O adorno está em torno do poder do Estado e não em torno da inteligência do Estado, porque a inteligência que está por trás é exatamente a inteligência de Satanás. No entanto, tudo o que for acontecer está sob o controle de Deus. Porque, veja no verso 5, como sempre acontece, foi-lhe dada uma boca. São sempre coisas que são dadas, é uma concessão feita por Deus para que Satanás haja dentro das esferas que Deus determina. E um tempo também determinado. Ele vai agir durante 42 meses. Nós já comentamos muito, esse é um espaço de tempo limitado. 3 anos e meio, metade de um tempo perfeito. Um tempo abreviado e que Deus controla totalmente. E aí então, essa besta, que representa o Estado, que está perseguindo a igreja, ela vai agir e vai ser adorada e vai ser admirada e vai difamar o nome de Deus e vai difamar a igreja e vai pelejar contra os santos e vai vencê-los e vai ter a autoridade que é dada outra vez, veja, deu-se-lhe ainda autoridade no verso 7 sobre os povos deste mundo e ela vai ser adorada. Só não será adorada por aqueles que pertencem ao Senhor. Os que a adorarão são exatamente aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. No entanto, já há um anúncio aqui. Se você tiver ouvido para ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, para a espada vai ser dirigido. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por que os santos permanecerão fiéis, apesar dessa perseguição controlada pelo Estado? Porque eles sabem que Deus está no controle e vai exercer a sua justiça retributiva. Termina então a primeira parte do capítulo 13, onde nós temos a descrição da besta que emerge do mar e que representa a perseguição cristã mediante os governos deste mundo. A partir do verso 11, na segunda metade do capítulo 13, nós teremos agora a figura da religião falsa. Essa segunda besta, a besta que emerge da terra, se refere ao falso profeta. Essa interpretação é corroborada pelo próprio Apocalipse. Lá em 19:20, no livro do Apocalipse, está dizendo assim: a besta foi aprisionada, referindo-se à besta que emerge do mar, e com ela o falso profeta, se referindo à besta que emerge da terra, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Se você comparar isso com a descrição desta besta, você vai ver
que é exatamente o que a besta que emerge da terra faz. Verso 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado realizar. Então não há dúvida, Apocalipse diz aqui agora que esta segunda besta que emerge da terra é uma falsa religião. É uma besta que emerge da terra, e se você se lembrar lá de Tiago 3,15, a sabedoria que vem dessa terra, o discurso dessa terra, é demoníaco, é terreno, é algo que se opõe a Deus. É para a gente buscar a sabedoria lá do alto, como Tiago nos ensina, e não a sabedoria deste mundo. Essa segunda besta possui 2 chifres, tem algum poder, mas ela não se exalta muito como poderosa porque ela é mais sutil. Ela vai seduzir os homens de uma maneira mais sagaz, mais discreta e também muito perigosa, certamente. Veja que ela parece cordeiro, mas ela fala como dragão. Parece cordeiro, e esse é um grande problema. 2 Coríntios 11,14 nos diz que Satanás, para enganar, se transforma até mesmo num anjo de luz. O falso profeta, ou a besta que emerge da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra adore a primeira besta. Ou seja, a falsa religião está automaticamente ligada ao governo pecaminoso, ao governo deste mundo que quer perseguir a igreja, a ponto de levar as pessoas a adorarem a autoridade do Estado. Não era isso que acontecia nos dias do Império Romano, exigindo-se que o imperador fosse adorado como Deus? Lá nas cartas que nós vemos nos primeiros 3 capítulos, no primeiro ciclo, quando Jesus escreve à igreja em Pérgamo, ele fala: aí aqui está o trono de Satanás, porque havia uma imagem ali do imperador e era para adorar aquela imagem. E se você percebe então o que está sendo feito aqui, é exatamente isso. Uma imagem da besta é feita e se requer que essa imagem seja adorada. Então você percebe que a descrição das armas de Satanás para perseguir a igreja, que João nos dá aqui no capítulo 13, é intimamente ligada à realidade que a igreja estava experimentando no dia em que este livro foi escrito, na época em que este livro foi escrito. Uma imagem do imperador, uma filosofia que exigia que o imperador fosse adorado como Deus, uma perseguição romana que nasce sob Nero, parece que morreu, mas volta com Domiciano. E em tudo isso nós conseguimos enxergar claramente João nos apontando para a realidade da sua época. A filosofia e a falsa religião consegue seduzir os homens operando falsos sinais. Chega ao ponto de fazer descer fogo do céu até a terra, imitando Elias, a gente se lembra bem disso, não é? E assim seduz os habitantes que moram sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Mais uma vez, é a permissão de Deus. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque nem tudo que faz barulho, nem tudo que executa milagres, até mesmo isso, que execute sinais, não é só por causa disso que alguma coisa é de Deus. E nós precisamos ter cuidado. Jesus mesmo falou: muitos vão chegar lá e falar que fizeram sinais em meu nome, expeliram demônios e tudo mais, e ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então você percebe que em tudo isso há agora o apoio da falsa religião para ajudar Satanás, levando todo mundo a servir e adorar o Estado, o império que persegue a igreja, que se opõe a Deus, que blasfema. Há alguns outros detalhes aqui que é interessante destacar, que os pequenos e grandes, a partir do verso 16, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, eles vão receber sobre a mão direita ou sobre a fronte uma marca. Eles vão ser marcados. Aqueles que pertencem a Deus são selados, um símbolo de propriedade, um símbolo de controle, de proteção. Mas aqueles que pertencem à besta vão ser marcados. Aonde? Na mão e na testa. Isso nos lembra de Deuteronômio capítulo 6, verso 8. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, sob a tua mão, por frontal entre os teus olhos. E isso por quê? Porque era necessário que o judeu estivesse tão intimamente familiarizado com a palavra de Deus que tudo que ele pensasse, tudo que ele fizesse, tudo que ele enxergasse fosse filtrado, fosse conduzido pela palavra de Deus. Aqui então você vai ver que a falsa religião vai de tal forma corromper o mundo, ajudando Satanás nesse propósito de ser servido através dos estados e dos impérios deste mundo, que as pessoas vão pensar e vão agir de acordo com o sistema do mundo.
de acordo com a proposição do falso profeta, da besta que emerge da terra. Isso vai ser tão sério que aqueles que pensarem diferente não vão poder comprar ou vender, vão ter dificuldades de se relacionar e de fazer coisas simples neste mundo. E os únicos que tiverem essa opção, que vão conseguir se dar bem neste mundo, são aqueles que pensam como o mundo e que agem como o mundo. Então, isso vai ficando bem claro para nós. Muitos cristãos que querem ter um comércio, hoje já têm grandes dificuldades, porque se quiserem pagar os impostos, vão ter muitas dificuldades com a concorrência. E por aí vai, esse princípio vai sendo claramente visto por nós ao longo dos tempos. Finalmente, vale dizer aqui que o número da besta, que é a marca do seu nome, é o número 666, um número que é muito famoso, mas que nós devemos rejeitar quaisquer tentativas de especulação. Se Deus permitir, neste domingo à noite eu vou mostrar algumas das especulações deste número e os seus absurdos. Mas o fato é que o número 6 é o número do homem, que foi criado no sexto dia, e o homem que falha. E 666 é falha sobre falha sobre falha. É um número que não vai prosperar. É o número da derrota. Mas é um número que impera neste mundo e que leva as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar. O que é importante entender aqui não é achar uma chave mística para descobrir de quem é que esse número está falando, mas entender o princípio por trás. A falsa religião, trabalhando em conjunto com o Estado, são coisas que vão ser instrumento de Satanás para perseguir, para atormentar a igreja, fazendo com que o mundo inteiro se oponha à igreja. Esta é a mensagem central do capítulo. Eu espero que Deus ilumine o seu entendimento e a sua compreensão para absorver este ensinamento e para tomar cuidado, para que eu e você não sejamos pessoas seduzidas pela mente, pelo raciocínio e pela pregação deste mundo que se opõe a Deus, mas que sejamos fiéis até a morte, sabendo que se alguém nos levar para o cativeiro irá. Se alguém nos matar à espada por causa de tudo isto, será morto à espada também. E que aqui, como diz o verso 10, esteja a nossa perseverança e a nossa fidelidade. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.